Bem, olá queridos, paz de Cristo a todos. Nós estamos começando um novo módulo do curso ADVEC, um curso que é ofertado de forma graciosa pela Assembleia de Deus Vitória em Cristo para todos os novos convertidos, para você que está chegando agora ou para qualquer membro da igreja que queira acessar a plataforma da Faculdade Vitória em Cristo para conhecer um pouco melhor a nossa história, os nossos pilares, aquilo que nós acreditamos, os nossos departamentos e o que nós pensamos sobre vida cristã. Hoje nós vamos falar um pouco sobre princípios da Palavra de Deus, um dos pilares da nossa igreja. Nós gostamos de ser conhecidos como a Igreja da Palavra. Comumente você vai ouvir dizer que nós somos a Igreja da Palavra, a igreja que ama a Palavra, a igreja que prioriza a palavra na hora das pregações. Nós não somos uma igreja do movimento, mas uma igreja que gosta de tirar tempo dentro da liturgia para que a palavra seja pregada. Se você já é um membro da ADVEC, você sabe que o nosso pastor, toda Santa Ceia, no primeiro domingo de cada mês, ele nos dá um novo livro para que nós leiamos ao longo daquele mês e um versículo, um texto dentro desse livro para que nós possamos repetir com as nossas famílias. Ele sempre nos incentiva e fala da importância de todo cristão ler de forma contínua a palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa palavra. A palavra do Senhor, quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, a palavra do Senhor vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tudo começa com a palavra de Deus. Billy Graham vai dizer que a palavra de Deus é a bússola do cristão. É aquilo que nós temos como um instrumento para não perder a rota da nossa viagem, para que nós não saiamos do caminho que precisamos trilhar para chegar no objetivo final de todo cristão, que é o céu. É lógico que nós não vamos falar dentro desse módulo tudo aquilo que a palavra significa. Seria muito tempo para ser usado, pouca capacidade humana, mas existem algumas coisas que a palavra do Senhor fala acerca dela, a palavra, que eu quero deixar contigo, para você ler, para você analisar, para você entender a importância da palavra de Deus para nós. Ela é grande. O salmista, no Salmo 138, versículo de número 2, vai dizer: pois engrandeceste, está se referindo a Deus, a tua palavra acima de todo o teu nome. Foi Deus que colocou a sua palavra em um lugar muito alto. E olha que quando Deus fala sobre o seu nome, ele tem como um limite para que o ser humano possa compreender de magnitude. O escritor aos Hebreus vai dizer que quando Deus fez a promessa a Abraão, não tendo um nome maior pelo qual jurar, jurou por si mesmo, garantindo que cumpriria a promessa. O nome dele é muito grande, mas a palavra do Senhor, ele colocou num patamar tão elevado quanto o seu nome. Tendo em mente que não existe nada maior do que Deus, o qual se faz conhecer através dos seus nomes, nós podemos inferir que Deus quer nos dizer que ele engrandece a sua palavra acima de tudo, de todas as coisas. Ou seja, não existe nada mais valioso. É por isso que nós te incentivamos, te orientamos, te advertimos. Não brinque com a palavra. A palavra de Deus, ela é como uma arma na mão do cristão. Ela é poderosa.
Ela contém tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa caminhada terrena e aquilo que nos aguarda na eternidade. Ela não é apenas grande. A Bíblia Sagrada nos informa que ela também é para nós alimento. Um texto que todos nós conhecemos. Ele é muito falado nos nossos dias, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tão certo como o nosso corpo físico precisa de alimento para viver, a nossa alma também precisa ser nutrida, não de alimento físico, mas de alimento espiritual. O que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. Quando nós estamos lendo, nós estamos nutrindo a nossa alma, a nossa fé, a nossa esperança. Nós estamos colocando dentro da nossa mente coisas relevantes que podem nos dar esperança. Entenda que a nossa mente, ela tem a capacidade de captar e de armazenar todo tipo de informação, de cores, de cheiros, de atos, de fatos que estão ao nosso redor. E quando nós precisamos lidar com uma situação, ela vai buscar nos arquivos da memória algum tipo de informação para que nós saibamos como lidar com aquilo que é novo. Por causa de informações negativas, muitas das vezes é que nós nos assustamos quando, por exemplo, duas pessoas numa moto param ao lado do nosso carro. Nós já temos tantas informações sobre assaltos que nós acabamos puxando dos arquivos da nossa memória uma informação negativa. Mas quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, diante das circunstâncias inusitadas, tudo que a nossa mente vai nos ofertar são palavras de esperança. Por isso que a palavra vai nos dizer: eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é para nós cristãos um alimento. Diz a palavra do Senhor, primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 2, que nós devemos desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos. O leite racional está se referindo à palavra, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Que interessante, porque uma criança, ela é alimentada por sua mãe basicamente apenas pelo leite materno. E hoje nós sabemos, por causa de tudo aquilo que já se estudou e se escreveu, a importância da amamentação nos primeiros meses de vida de uma criança. Como isso é fundamental para a sua estrutura física, para o seu intelecto ao longo da caminhada. Quantas pessoas com problemas cognitivos, com problemas de aprendizagem, por causa de uma alimentação deficiente nos primeiros meses. Então, se você quer ser uma pessoa saudável, em tempos tão difíceis, você precisa se alimentar da palavra. Ela pode nos dar esperança. Ela é grande, ela também é alimento, mas a palavra de Deus é a verdade. Essa é a pergunta que Pôncio Pilatos vai fazer a Jesus durante o julgamento que precedeu a crucificação. Afinal de contas, o que é verdade? João, capítulo de número 18 e o versículo de número 38. Só que a resposta de Jesus está no capítulo anterior, lá na oração sacerdotal que ele faz ao Pai, rogando pelos seus discípulos, quando ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. A Bíblia, sendo a palavra de um Deus que é verdadeiro, é a verdade sobre a qual nós devemos apoiar as nossas vidas sem qualquer tipo de receio, de temor, sem medo de sermos decepcionados.
ela não é uma verdade pessoal. A verdade pessoal, a verdade relativa, é aquela onde eu digo que a cor mais bonita é o azul, mas você acha que é o amarelo. Eu posso dizer que melhor é água e você dizer, não, mas eu prefiro o suco. São verdades muito relativas, diz respeito ao gosto de cada um, mas acima disso, existe uma verdade que ela é absoluta, que ela não pode ser alterada, que ela é imutável. Ela não depende da minha opinião, nem da sua. Ela não depende das críticas humanas ou dos gostos do ser humano. Ela simplesmente é a verdade. Glórias a Deus por essa palavra. Jesus Cristo afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. E quem é Jesus na visão de João? Ele é o Verbo, ou seja, a palavra que tomou forma humana. O salmista, no Salmo 119, lá no versículo 160, vai dizer: a tua palavra, ela é a verdade desde o princípio. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer: sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Porque é tão importante que nós nos apropriemos dessa verdade, porque a nossa sociedade, ela é especialista em pegar uma mentira e embrulhá-la num papel de verdade. Foi Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, que afirmou que uma mentira repetida 1000 vezes pode tomar a forma da verdade. Toma a forma, mas não é a verdade. Somente a palavra de Deus. E em um momento em que as mídias massificam conceitos que querem destruir as nossas crianças e a nossa juventude, muitas das vezes, trazer confusão até a nós mesmos, nós devemos não abrir mão da palavra de Deus, porque ela é a verdade. Próximo bloco, nós vamos falar sobre outros aspectos da palavra de Deus, bendita palavra de Deus.